O texto base para compreendermos a pessoa de Jesus, sua obra, é o de Filipenses 2, que a gente já citou algumas vezes, e diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus veio para morrer na cruz. Para isso, ele veio, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele mesmo disse, no Evangelho de João, isso está escrito, ele falando que ninguém tirava a vida dele, e por isso o Pai o amava, porque ele mesmo dava a sua vida para tomá-la de volta, e ele a dava espontaneamente e tinha autoridade para entregar e também para tomá-la de volta, e diz que isso era mandamento do Pai. O Pai tinha mandado ele vir. A morte de Jesus na cruz é o centro da obra dele. Na verdade, eu considero que a morte de Jesus na cruz é o centro da história humana, como se fosse tudo apoiado num ponto só. Toda a nossa redenção, toda a nossa história, apoiada num ponto, que é a cruz de Cristo. Uma vez que houve o pecado, a queda, a restauração aconteceu ali. Na cruz, Jesus pagou os nossos pecados. Na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus, a sua própria justiça. Na cruz, Jesus derrotou Satanás. A Bíblia diz que ele expôs ao ridículo principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. A cruz não foi derrota, foi vitória. Foi derrota Adão fazer a sua própria vontade. Jesus na cruz estava fazendo a vontade do Pai e não a sua própria. Isso não é derrota, isso é vitória. Isso foi derrota para o diabo. Na cruz, Jesus, a Bíblia fala que desfez a parede de separação que havia entre o povo judeu e o resto dos povos, os chamados gentios. Isto é, ele fez a paz. Na cruz, Jesus nos reconciliou com o Pai, fez a paz com Deus, abriu o caminho pela sua própria carne na cruz, sendo moída, sendo maltratada, nós encontramos o caminho de volta para o Pai. Na cruz também aconteceu uma coisa interessante. Na cruz, Jesus nos levou com Ele, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Então na cruz Jesus levou o homem velho, que era eu, para morrer com Ele. Eu morri com Ele e eu fui sepultado com Ele também. Em Gálatas, Paulo escreve que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a maldição que dizia que eu era pecador, que não tinha jeito para mim, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus não somente levou a maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar, tudo ali na cruz. As chicotadas, as cusparadas, os espinhos venenosos entrando no couro cabeludo e fazendo seu rosto deformar pelo veneno, pelas bofetadas, ficou deformado. Isaías 53 mostra toda essa história numa profecia impressionante e fala que nele não havia parecer nem formosura, era desprezado e o mais indigno dos homens. Tudo isso foi o nosso pecado, que nele o separou do Pai e o fez, ele que tinha se feito homem, agora não tinha nem aparência humana, e finalmente Jesus morreu. O Criador da vida, o Autor da vida, entrou na morte por causa do nosso pecado. Na cruz ele morreu. O escritor aos Hebreus diz que ele foi sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo, e por isso ele intercede por nós, ele nos reconciliou com o Pai. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E ele continua dizendo em outra parte, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa era a mensagem de Paulo,
Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz. Jesus na cruz levou os nossos pecados. Jesus na cruz resolveu o nosso problema. E aí a gente tem que lembrar daquele hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus morreu por você e levou os seus pecados. Jesus morreu na cruz.